Oi, gente. Valdo na Globo News resolveu tentar lacrar contra Lula e levou invertida ao vivo e a cores. Nós vamos assistir. É claro que isso ainda tem a ver com a repercussão da Acadêmicos de Niterói, né? Que foi rebaixada, que não tem nada a ver com o conteúdo de sua manifestação, não tem nada a ver com o conteúdo da sua performance, e tem a ver sim com o fato de ser uma escola de samba que não tem muitos recursos e que não está acostumada a estar nesse palco, enfim. Mas vamos ver esse vídeo e tecer alguns comentários. Vamos lá. Parlamentares da oposição reagiram ao rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que prestou uma homenagem ao presidente Lula neste ano. E o resultado inflou o debate nas redes sociais, né? A oposição está capitalizando esse rebaixamento como se fosse uma derrota do governo. Bom, está no seu papel, né, André? A oposição sempre vai explorar, como você sempre diz, qualquer evento, qualquer brecha que o seu adversário dê, vai ser usada. E nesse brecha que seu adversário vai dar? Qual é a brecha? O que o governo Lula tem a ver com o rebaixamento do Acadêmico de Niterói? Nada. Eles homenagearam Lula e eles foram rebaixados por causa de falhas envolvendo as regras de escola de samba. Enfim, mas vamos seguir. Nesse caso, o governo errou, né? O governo não estava sensível ao que podia ser a repercussão negativa deste desfile. Até antes do julgamento da liminar no TSE, muitos ministros estavam planejando desfilar na escola, estava um clima de entusiasmo dentro do governo. Acho que o único que pedia a gente calma, vamos com calma, era o Sidônio. Sidônio, olha, vamos analisar primeiro, mas o resto está todo mundo querendo desfilar, fazer uma farra, olha que lindo, que maravilha. Não conseguiram entender a dimensão do problema que se avizinhava, né? Primeiro, aquela ala dos neoconservadores, essa aí que ele está mostrando, foi horrível, né? Mas o governo não tem nada a ver com isso. Bom, não adianta. O fato é que uma escola de samba que homenageia o presidente da República, que tenta se aproximar dos evangélicos, tem essa ala que é péssima, né? Nas próximas pesquisas, há risco de isso se refletir na aprovação e reprovação do governo e também nas intenções de voto. Pode esperar. Você gostaria bastante disso, pelo visto, né? Mas enfim. Eu tenho alguns comentários em relação a isso. Um completo desconhecimento da realidade do carnaval carioca. Qualquer pessoa minimamente conhecedora da bolha, dos meandros carnavalescos, sabiam que Acadêmicos de Niterói cairia, porque isso é praticamente um padrão. Eu acho que é algo entre 8 a 9 em 10 escolas que vêm da Série Ouro, elas caem no ano seguinte. O caso da Acadêmicos de Niterói é particularmente mais frágil por se tratar de uma agremiação muito nova, quase improvisada mesmo. Houve uma estratégia de marketing muito bem sucedida, porque a escola acabou se transformando numa escola desimportante, né, inédita no grupo especial, se transformou no fato político do carnaval a partir dessa ideia de adular a imagem do presidente da República, que tem de fato uma história, uma biografia que pode ser sim carnavalizada. Outro comentário que eu queria fazer é sobre essa questão da referência religiosa. Isso também não é inédito no carnaval. Está certa a oposição, estão corretos os evangélicos em reagirem nas redes sociais, eventualmente na área civil, na área criminal, por sentirem sua fé, sua religiosidade, seus costumes. Houve um momento que a arquidiocese aqui reagiu, né, Flavinha? Eu queria lembrar de 1989, a Beija-Flor de Nilópolis, no que é considerado o maior desfile da história do Carnaval do Rio de Janeiro, desfilou com um Cristo mendigo que foi censurado a partir de uma decisão da Igreja Católica. Ele desfilou com uma faixa, é um ícone do Carnaval brasileiro. Mesmo aliás, faz parte da lei, mesmo proibido olhar por nós, né? Grande imagem construída por Joãozinho 30 e Laíla, referenciado na canção Reconvexo, de Caetano Veloso, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor. Em 2008, Paulo Barros, quando carnavalesco da Viradouro, campeão de ontem, foi acionado também, teve um carro censurado, um carro... Eu quero comentar uma coisa que ela falou ali. Crítica aos evangélicos... eles têm o direito de processar? Tem, mas esses processos têm que ser derrotados. Sabe por quê? Porque as pessoas têm o direito de criticar os neoconservadores em conserva. Têm o direito de criticar, especialmente aqueles
que resolveram apoiar um projeto neofascista. A crítica que estava ali, para quem não entendeu, é a crítica não a todos os evangélicos, mas é uma crítica aos evangélicos que resolveram apoiar um projeto neofascista, que continuam apoiando alguém que produziu um genocídio, alguém que, pelo seu negacionismo, contribuiu para a morte de pelo menos 300 a 400 mil pessoas. Gente que diz defender Jesus e apoia um defensor de torturador é, no mínimo, um hipócrita. É, no mínimo, alguém que diz defender uma coisa, mas não defende seus princípios. Portanto, a crítica faz parte da liberdade de expressão. Ali não estava sendo feita uma crítica generalizada a todos os evangélicos. Estava sendo feita uma crítica ideológica. Uma crítica a determinadas ideias dentro da comunidade evangélica. Ou seja, aqueles evangélicos que apoiam o neoconservadorismo que se associou à dimensão teocrática. E é absolutamente legítima essa crítica. Agora, uma coisa que ela falou está correta. O rebaixamento da Acadêmicos de Niterói foi por ser uma escola de samba nova, com poucos recursos, tudo isso que já era esperado. Não é? Que já era esperado e não tem nenhuma relação com a homenagem que fez a Lula ou com as críticas que fez a Bolsonaro e aos evangélicos. Essas críticas, essa homenagem a Lula e essas críticas ao Bolsonaro, isso daí faz parte do exercício da liberdade de expressão e de liberdade artística que eles têm o direito de ter. Enfim, mas vamos seguir. Vai lembrar disso, que mostrava vítimas do Holocausto. O enredo era de arrepiar, e ele fez um carro que foi considerado pela comunidade judaica de profundo mau gosto, e era mesmo, e acabou censurado, passou, eu acho, até com mordaça. Isso para dizer que polêmicas em relação a grupos religiosos é recorrente, ou são recorrentes, no mundo carnavalesco. Os grupos religiosos, e de matriz africana também, quando são alcançados, o movimento negro protestam, e isso é da natureza do jogo político. O carnaval faz uma sátira, uma crítica, pesa a mão de um lado e recebe de outro. Esse é da natureza, da festa, né, que é anárquica e livre. Claro. Mas então, já fiz uma análise, né, carnavalesca, né, histórico-carnavalesca e do próprio sentido do que aconteceria com essa escola. Agora, outra coisa é imaginar que pessoas evangélicas de qualquer dos campos vai deixar de votar no Lula ou vai votar no Lula por conta de uma fantasia da Acadêmicos de Niterói, de uma escola inexpressiva. Desculpem dizer isso, gente. Uma escola inexpressiva. Pois é. Se tiver algum evangélico que vai dizer que vai deixar de votar no Lula por isso, é porque nunca foi votar. Não queria votar em Lula. Né? Enfim, é uma coisa assim, enfim, é subestimar, né, as pessoas, achar que alguém vai ser motivado por causa disso. E lembrando sempre, quem imputa isso para o governo, a homenagem e as características da homenagem, as críticas, foram escolhas da escola de samba. Existe na presunção de imputar ao governo um profundo paternalismo e uma coisa que desrespeita a escola de samba em sua liberdade. Quando você responsabiliza o governo, você tira da escola de samba o direito dela própria escolher. Né? Como se ela não tivesse responsabilidade pela própria crítica e pelo que ela diz, né? Do Carnaval do Rio de Janeiro. Estou sendo sincera, eu sou uma amante do Carnaval e essa é a pura verdade. E veja, quando a gente transporta para a ideia de uma intenção de voto relacionada a isso, eu acho que a gente reduz o eleitorado evangélico a um monolito acéfalo, acrítico, radicalizado, extremista, que não corresponde à realidade. Hoje, mais cedo, falava com o Ronilson Pacheco, que é um grande teólogo, e ele dizia isso. Tanto erra quem acha que os evangélicos não vão votar no Lula por causa da fantasia da Acadêmicos de Niterói, quanto erra quem acha que os evangélicos vão votar no Lula porque ele instituiu o Dia da Música Gospel. Isso, com o Ronilson perfeito. Pois é.
Pois é. Achar que o Lula vai conseguir um monte de voto por causa desse negócio de dia da música gospel também é uma grande bobagem. Essa suposta aproximação. E isso daí reduz toda a comunidade evangélica a como se fosse gente fácil. Você consegue de um jeito fácil. A verdade é que grande parte dos evangélicos estão seguindo o neofascismo por causa de pastores inescrupulosos que têm vantagens ligadas ao neofascismo. A verdade é que existe uma estratégia de disseminação de uma determinada perspectiva evangélica da teologia do domínio e da teologia da prosperidade, que são perspectivas ideológicas de direita e de extrema direita. E essas perspectivas ideológicas é que criam uma conexão entre setores evangélicos e a extrema-direita. Fomentam isso. Mas isso, felizmente, não pertence a todos os evangélicos, nem a todos os pastores, nem muito menos a todos os fiéis. Embora influencie uma maioria. E a forma de você furar essa bolha é conversando com os evangélicos que trabalham no 6x1 e dizer: nós defendemos o fim do 6x1, que você tem uma jornada de trabalho menor, ganhando o mesmo salário, e esses pastores e o Nicolas Ferreira defendem a manutenção do 6x1, a hiperexploração. Nós defendemos a isenção de impostos, como a que foi aprovada, de quem ganha até R$5.000, para você parar de pagar imposto de renda ou pagar um imposto de renda menor. E eles defendem uma tributação alta sobre a classe trabalhadora, mas inexistente sobre os super ricos. Essa é a comunicação que pode converter-se em votos. Não um negócio de achar que vai perder um monte de votos porque é evangélicos em conserva, ou porque vai ganhar um monte de voto porque é dia da música gospel. Claro que não. Claro que não, mas enfim. É o nosso debate aqui sempre. Não é sobre isso. Até porque eles não são. Eu sempre digo aqui os evangélicos, como se fosse uma coisa só, as mulheres. Eu sempre falo isso. Mas tem as suas diferenças dentro do segmento. Pois é. No geral, excelente fala aí, contrastando com um monte de bobagens que o Valdo falou. Não é? Mas eu acho que as pessoas têm que começar a se preparar o seguinte, que isso vai ter muito na mídia a partir de agora. Mídia vai ser basicamente isso. Bem, gente, se você quiser aprender como ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda e divulgando conhecimento, tem um vídeo meu no comentário fixado. E se você gosta muito do que a gente faz, se torne membro, apoiador, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br e vai nos ajudar também com esse programa de afiliados que eu explico no comentário fixado, em que você pode ganhar um pouquinho a mais, né, de dinheiro fazendo uma coisa que ajuda também o canal. E se você atingir 13 vendas de cursos como afiliado, você vai ter direito a participar de uma live aqui no canal, né? Eu vou perguntar para você como foi essa experiência de vender 13 cursos e como você chegou a ser o primeiro a vender 13 cursos, né? Você participa, claro, da live se você quiser, né? E você vai passar a ganhar uma comissão de 40% nos cursos. A comissão inicial é de 20%, né? Então eu torço para que vocês participem do programa de afiliados. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.